dar boas-vindas a vocês. Temos aqui colegas da Caixa, colegas de outros órgãos, empresas parceiras. É um prazer, uma honra, né, em nome da Caixa. A gente está recebendo o primeiro evento Pai Data aqui na Caixa, 17ª edição de Brasília, né, dessa comunidade tão importante. Depois o Neto vai explicar um pouco mais para vocês aí que é a comunidade Pai Data, como ela funciona, onde ela está acontecendo, quais são os objetivos. A gente vai receber aí alguns colegas hoje que vão estar fazendo aí a apresentação. Aqui devem ter alguns amantes de dados. A gente está vivendo, né, um momento importante, onde os dados, né, são ditos aí como novo petróleo, novo tesouro, né, que as empresas precisam explorar para fazer negócios em uma nova era, né? Estão chamando de a quarta revolução industrial, uma era de mudanças, ou uma mudança de eras, ninguém sabe de certo ao nome, mas cada um de nós está vivendo um momento de transformação gigante no mundo, né? E daqui a muitos e muitos anos a gente vai olhar para trás e vai falar, 2019 foi o ano em que começou uma revolução. Nós estamos vendo aí o Open Banking sendo debatido e já com as primeiras diretrizes do Banco Central para que os órgãos se adequem. Todo o movimento aí do Lei Geral de Proteção de Dados, que vai impactar também a vida das empresas, a vida dos dados, a vida dos cidadãos e dos clientes. Então, é um ano de revolução. Este ano, o WhatsApp vai lançar no Brasil o P2P. Sabiam disso? Pois é, este ano, né, a gente deve ter esse acontecimento no Brasil, onde a gente vai ver aí transferências, pagamentos acontecendo dentro do WhatsApp. Algo semelhante vai ser lançado pela Samsung. Sabiam disso? 2019. 2019, eu marquei algumas reuniões com alguns colegas de produtos, de áreas de negócio aqui na empresa, para poder levar um pouco desse recado, né? E aí, eu era tão explícito assim que as pessoas falavam assim, nossa, quer dizer que essa é a reunião do início do fim do mundo. Fala, mais ou menos isso. Entendeu? Você precisa mudar. Então, nós estamos falando de uma nova economia digital, economia de dados, né? Então, tudo vai mudar. A sua vida está o tempo inteiro mudando rapidamente. Não dá tempo mais para dormir, piscar os olhos. Antes, né, você podia ser uma empresa seguidora. E aí, quando os early adopters faziam uma inovação, você tinha um tempo para poder se adequar. Hoje em dia, ser seguidor pode significar não ser daqui a algum tempo. Então, a gente está vendo aí toda a revolução digital, onde empresas estão disruptando modelos de negócio e num curto espaço de tempo, empresas somem. Hoje, a maior empresa de hospedagem no mundo, quem é? Airbnb. Maior empresa de transporte de pessoas no mundo, quem é? Maior loja de varejo dos Estados Unidos, quem é? Maior empresa de transmissão de mídia, vídeos, filmes, quem é? O que todas elas têm em comum? Todas elas são plataformas digitais. Todas elas têm curto período de existência. Todas elas, num curto período de existência, se tornaram líderes dominantes dos seus segmentos de negócio. Isto é uma revolução. Todos vocês estão vivendo este momento, participando deste momento. Podem ser agentes desta mudança ou vítimas desta mudança. Então, é um prazer, uma honra recebê-los aqui na Caixa para discutir esse importante assunto que é a ciência de dados. A Caixa tem trabalhado bastante com esses temas. Temos aí casos de negócio em operação utilizando blockchain. Temos casos de negócio com resultados concretos de ciência de dados,
Analytics, Big Data, Data Lake, né? Então, temos aqui alguns colegas que participaram desses casos. Aproveitem para conversar, aproveitem o lanche, né, para poder conversar com os colegas. Temos aí o Willy, temos o Travassos, o Mauro, temos vários colegas aí que vocês vão poder falar um pouco disso. Então, mais uma vez, um prazer recebê-los aqui, uma honra. Vou deixar aqui vocês com o Neto, que vai explicar um pouco mais aí do evento, do PyData. Na sequência, a gente vai ter os palestrantes. Muito bom evento para todos vocês, muito obrigado, né? É uma honra tê-los aqui na Caixa. Obrigado, pessoal. O que é o PyData, né? Primeiramente, para quem não conhece ainda, o PyData é uma organização sem fins lucrativos internacional, onde, de fato, ela é mantida pela NumFocus, que, para quem não conhece, é uma empresa que mantém a stack de Data Science de Python, né? Bibliotecas bem conhecidas para quem trabalha na área, como Pandas, Matplotlib, Scikit-learn e por aí vai. E eles têm por objetivo, de fato, além de contribuir com ferramentas para facilitar a vida de todos nós no trabalho do dia a dia, é disseminar o assunto ao redor do planeta. Então, pessoas como eu e meus colegas da organização do PyData, de forma voluntária, se organizam para viabilizar os capítulos do PyData ao redor do planeta, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós já temos algumas cidades que, da mesma forma que Brasília, organizam as quais São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Boa Vista. Dentro desse contexto, Brasília, pela particularidade de ser uma cidade que vive governo, vamos falar assim, boa parte dos anfitriões que nos recebem são entes públicos ou empresas públicas, que, por sua vez, abrem seus espaços para nos receber, prioritariamente no período da manhã ou da tarde. Isso não é um problema, mas a gente precisa, enquanto PyData, contemplar pessoas que não podem estar presentes como vocês pela manhã ou, quiçá, pela tarde. Então, aqui eu faço um pequeno apelo. Você que, de repente, faça parte de uma instituição privada, vamos supor, uma empresa, e tenha interesse em levar o assunto de ciência de dados para os seus colaboradores, ou queira realmente sediar um evento, nos procurem, porque nós precisamos viabilizar eventos na parte da noite para contemplar pessoas que não podem estar por aqui pela manhã ou pela tarde, tá bom? Então, isso é um pequeno parênteses que eu faço, porque existe um apelo bem claro por parte das pessoas que nos procuram pedindo eventos nesse período. Então, aproveito o espaço para estar deixando isso registrado. Pode passar. Então, assim, o PyData Brasília, ele foi fundado, o primeiro encontro dele foi em novembro de 2017. Esse é o nosso 17º encontro, tá? A gente lá na plataforma do Meetup já temos passando de 2.000 pessoas cadastradas. E no Telegram, que é nosso canal de comunicação assim, mais efetivo, a gente já passa de 800 pessoas. Os encontros que nós sediamos, eles já passaram por diversos locais, dentro dos quais eu cito alguns. TCU, CFA, o INCEUB, o NB, o STN, o Bacen, o BMEC, a NP-ANEL, o MINC, o STN, o Ministério da Economia, entre outros. Então, assim, caso vocês realmente queiram, de alguma forma, se conectar conosco, esses são os principais meios. A gente tem uma página no Facebook, um Twitter, um Meetup e o Telegram. Mas de todos esses canais, eu indicaria realmente o Telegram como a melhor opção para você interagir, porque, além dos comunicados dos encontros, é uma maneira de realmente de vocês interagirem com a comunidade local que está se formando. E realmente a gente tem vislumbrado um crescimento exponencial nos últimos quase 2 anos desse assunto na cidade. Isso é reflexo do que está acontecendo no mundo, né? Mas, de fato, a gente tem visto cada vez mais pessoas interessadas a saber o que é ciência de dados, a aprender ciência de dados, e realmente lá você encontra pessoas dispostas a conversar, a trocar experiências, a ajudar. Então, fica o convite para vocês ingressarem, tá bom? O meu segundo parênteses na palavra de hoje é para falar da escola de dados.
vou ser bem breve, porque a questão desse meetup, como a gente está fazendo aqui, além dessa questão de você estar aprendendo, né, se expondo a um assunto novo, trocando experiências, a gente, de certa maneira, está ajudando a construir uma nova cultura data-driven, né? Uma cultura realmente orientada por dados. E, para quem não conhece, a Escola de Dados é uma rede global, que ela está presente em mais de 20 países, com a missão de capacitar no mundo pessoas em aspectos técnicos ligados à ciência de dados, tá? No Brasil, tem um pouco mais de 5 anos de existência, aonde ele aos poucos vem capacitando pessoas interessadas a aprenderem um pouco dessa expertise. Então, assim, alguns números, né? Já passaram de mais de 6 mil pessoas treinadas dentro de mais de 250 treinamentos, tá? E uma média ali de mais ou menos 31 pessoas por treinamento, com um pico, né, de quase 300 pessoas. E por que eu estou falando da escola de dados, né? A escola de dados, ela está com crowdfunding rodando, que ela está vislumbrando uma tentativa de crescer para poder atingir um número de pessoas maior do que hoje ela tem condição de atender. Então, nessa modalidade do crowdfunding, infelizmente, eu falo, né, é uma coisa tudo ou nada. Se não for atingido a meta estabelecida no recolhimento, eles não ganham nenhum centavo. Então, aqui simplesmente vai uma força. Aqui vai uma força da comunidade PyData Brasília para o crowdfunding levantado pela Escola de Dados para tentar viabilizar essa escalada que vai promover realmente um acesso a esse tipo de informação a um maior número de pessoas, que por sua vez vai fomentar uma massa crítica para poder trabalhar com esse tipo de assunto e, mais do que isso, né, mudar de repente a cultura das organizações. Então, quem quiser dar uma olhada, como pode ajudar, o que eles de fato estão querendo atingir e quais benefícios vocês terão ao colaborar, vocês podem entrar nesse site, benfeitoria.com/escola de dados, e conhecer a proposta. Então, fica aí o chamado, né? E, para finalizar, eu quero só explicar como é que funciona a dinâmica do PyData para quem nunca participou. Só para fins de curiosidade, né? Você pode levantar a mão quem é a primeira vez que vê um encontro do PyData, só para ter uma noção? Muito bom. Então, eu acho que é bem pertinente o que eu vou falar. O nosso encontro, ele sempre é composto por 2 palestras principais, tá? Que hoje vai ser o Vitor, da UNB, aluno da professora Carla, que vai trazer uma palestra bem interessante, como fazer para sair dos notebooks e entregar uma feature de um produto real, é um case bem interessante, tá? E o Roberto Mourão, do Banco do Brasil, que vai mostrar um case aplicado para o setor bancário para avaliação de satisfação de produto. Dentro desse contexto, a gente tem um intervalo após a palestra do Vitor, para um coffee break, um networking entre vocês. Após o retorno do networking, a gente tem a palestra do Roberto Mourão, e após isso a gente tem o que a gente chama de Lightning Talks. Basicamente é um espaço de 15 minutos, que ele pode ser subdividido em até 5 minutos. 3 pessoas usando 5 minutos. Mas para que propósito? Na verdade, é um espaço para a comunidade. Vocês, caso queiram divulgar qualquer ação que vocês julguem interessante para a comunidade de ciência de dados de Brasília, vocês podem vir aqui. Caso vocês tenham um trabalho aí, que vocês fizeram um blog post, por exemplo, e querem dar publicidade para ele, o espaço é de vocês, na verdade é um espaço livre, desde que ele permeie o assunto ciência de dados. Então, em geral, a gente vem para os eventos com esse espaço, muitas vezes nem está preenchido. Então, para os que estão presentes, caso alguém queira utilizar esse espaço de 5 minutos para qualquer propósito, como eu expliquei há pouco, me procure, que a gente cede esse espaço e vocês terão a palavra ao final do evento. Então, a dinâmica basicamente é essa. Então, para, de fato, darmos início ao nosso evento, eu vou chamar o Vitor Moura aqui para apresentar o primeiro case do dia. Bom dia.
sou Alexandre Otto, sou o VP lá da área de controles internos e riscos, e o Mauro tinha me convidado para fazer uma breve fala aqui para vocês, né, só para dar as boas-vindas. É uma grande satisfação para a Caixa fazer ser o host aqui desse PyData, aqui, desse 17º PyData. É uma grande satisfação e a gente, se Deus quiser, vai ter um evento abençoado hoje, né? E então, acho que a ideia da Caixa é sensacional. Eu queria dar os parabéns primeiro ao Mauro, obviamente, aos organizadores do evento, ao time que trabalha aqui com Data Science na Vicor, o Luiz Inciso, o Thiago estão aqui, o Fabinho, o Rodrigo. Então, na verdade, assim, a gente tem uma grande satisfação de estar vivendo um momento de transformação na instituição, com a consolidação da ciência de dados dentro do nosso banco. A gente, é claro para a gente que qualquer instituição que não adentrar a ciência de dados, a inteligência artificial, não terá sucesso, terá dificuldade de se manter no mercado, de ser lucrativo no mercado. Então, para a Caixa é absolutamente fundamental que a gente avance nessa agenda, né? Eu, particularmente, tenho um grande apreço pelo tema, e é interessante, assim, o evento de hoje, só fazendo um parênteses, o evento de hoje, para mim, é um fato bastante de grande satisfação, porque por ter presenciado e por ter vivido o ciclo de nascimento e da consolidação da ciência de dados, né? Na época que eu estava fazendo doutorado, foi mais ou menos a época que saiu aquele livro do Elements of Statistical Learning, né, do Rashid Bishirani Friedman, que é um livro amarelinho da Springer, que é justamente o primeiro livro que consolida toda a parte de analytics, né, aquele que vem da estatística e consolida toda a literatura em analytics num único livro. E a partir disso foi mais ou menos 2001, 2002, a primeira edição, e a partir daí você teve uma transformação na difusão da ciência de dados no mundo, né? E assim, uma coisa que é interessante, porque naquela época a ciência de dados ainda era uma coisa muito hermética e a gente tinha que programar praticamente tudo, né? Então, vários dos algoritmos que a gente vê hoje, a gente tinha que programar em Fortran, em C ou qualquer outra linguagem, e a gente achava que era uma época muito mais gloriosa, porque a gente gastava um dia inteiro para programar uma regressão logística. E é interessante que, daquela época, o que a gente percebe é que houve um empacotamento de toda aquela teoria matemática, que não é trivial, mas o que foi feito daquela época até então foi um empacotamento dessa teoria, da criação de determinadas regras de procedimento, e a transferência de todo esse conjunto de conhecimento porque a gente vê hoje nos pacotes, né? Então, toda vez que a gente roda o Python, ou R, né? Eu sou um usuário muito mais do R hoje em dia, mas o que a gente vê é justamente isso, né? Toda aquela teoria matemática, você coloca isso dentro dos pacotes. Então, naquela época a gente ainda discutia qual seria o melhor método de validação, se era o K-fold validation, a validação, se era leave one out, né? Já tinha toda essa discussão, e hoje meio que o K-fold está consolidado, agora tem o repeated K-fold, quer dizer, tem outros avanços em cima disso, mas assim, é muito interessante isso, muito interessante como tudo aquilo foi empacotado em um conjunto de rotinas que hoje está amplamente difundido e amplamente disponível, né? E assim, de certa forma, quer dizer, para a minha geração foi meio que frustrante, né, a gente hoje trabalhar com Python e R, porque a glória se foi, né? A glória de programar tudo aquilo na mão não existe mais. Hoje em dia, outro dia, cadê o Lemonnier? Não sei se o Lemonnier está chegando. O Lemonnier apresentou uma rotina lá em Python que você colocava a variável X, colocava a variável Y, e ele simplesmente testava lá 100, 200 modelos, usava lá qualquer regra de entropia ou regra de Gini para escolher o melhor modelo e simplesmente cuspia o melhor modelo para você. Então, na minha época a gente tinha que programar tudo isso, demorava semanas para fazer tudo isso, e hoje em dia você faz com 2 linhas de código. Bom, de toda sorte, por outro lado, é uma época, eu diria que é muito enriquecedora. A gente vê a comunidade mergulhando em outros tipos de reflexões. A gente já tem um crescimento da engenharia de features, né, que naquela época nem se pensava em ter de forma tão consolidada. A questão de como a gente cria as amostras, então tudo isso são coisas que cresceram também nos últimos anos, e é uma grande satisfação que isso tudo esteja consolidado aqui no ferramental que todo mundo utiliza, né? Então, novamente, né, só fechando aqui, é uma grande satisfação, espero que vocês tenham um ótimo evento, e muito obrigado por estarem participando do PyData hoje.